Inspiração. Começa agora o 7º episódio desse programa, que é de valorização das mulheres, de mulheres que transformam vidas e realidades. E conosco aqui hoje, Karine Bruck, empresária, empreendedora e minha conhecida de longa data, né, Karine? Porque aqui é a gente que manda no programa, então a gente vai trazer essa mulherada aí que tem uma relação também comigo, que eu conheço a história, parte da história a gente acaba se afastando por N motivos aí profissionais, mas eu conheço a história da Karine, conheço a história da mãe da Karine, muito conversamos sobre a mãe da Karine, e hoje a gente vai compartilhar essa história com todo o nosso público aí do Inspiração. Estou muito feliz em ter aqui comigo. Eu também. Fazia muito tempo que a gente não conseguia se encontrar, né? E eu acho que muito é disso, assim, a vida vai tomando uns rumos, a gente vai fazendo escolhas e é tudo tão rápido, tudo tão corrido que a gente às vezes esquece da gente mesmo, né? Debater lá, procurar as pessoas que fizeram parte da vida da gente, enfim. E aí foi um período bem longo, né, Fábio? Foram 12 anos, 13 anos juntas. É muito tempo, né? Bastante tempo, a gente viveu e compartilhou muita coisa junto. Coisa. E a Karine tem coisas que tem características, tem uma personalidade que talvez por isso que a gente se deu tão bem. A Karine é aquela batalhadora, aquela que vai, o que tiver que fazer, vai lá, não tem essa de reclamar, não tem essa de achar que é ruim. Não. E enfrenta as barreiras e dá a cara a tapa e vamos embora. E a Karine começou, né? Depois dessa nosso trabalho aí de 13 anos, então, juntas, né? A Karine foi empreender. Né? A Karine começou com uma loja, hoje está com 4. Não quer que eu chame de empresária, é sim uma empresária de sucesso em Santa Maria. Honra muito a trajetória da mãe dela e vai trazer aqui as mulheres que a inspiraram, que deixaram gravado no seu DNA muita inspiração, muitos exemplos, muito legado. Eu acho que quando a gente começa a desenhar a nossa vida adulta, né, sempre é baseado nos valores que a gente ganha, né, da família, do pai, da mãe, enfim. E essa coisa de não ter limites, de sempre se dedicar, de sempre trabalhar, sempre foi um valor muito forte, assim, da minha mãe e do meu pai, né? Os dois sempre trabalharam muito e eu trabalho desde os 12 anos, né? Minha mãe, como tu começou a falar, né? Minha mãe foi minha grande... Então, chamamos aqui a presença. Dona Rosaura. Dona Rosaura está aqui conosco, com certeza, tendo a sua trajetória o que a gente espera. Honrada, com certeza. A minha mãe, para mim, ela foi uma grande inspiração, né? No momento em que eu não só para construir esse perfil profissional, né? E depois, quando eu resolvi empreender, porque na verdade o que me fez empreender foi a maternidade, né? Que é uma coisa específica da mulher, né? Só nós passamos por isso, né? E toda a transformação, porque a gente nunca tem ideia do que um filho vai impactar na vida da gente, né? Hoje eu brinco assim que eu queria ter minha mãe por 5 minutos para poder assim agradecer e pedir desculpa por várias coisas, porque a gente só entende depois que a gente vira mãe. Infelizmente eu virei mãe só depois que a minha mãe já tinha partido, fazem 8 anos já que a minha mãe faleceu, passa rápido. E a maternidade foi a primeira coisa assim que apareceu e mudou a minha trajetória de vida. Eu trabalhei 13 anos para o Grupo RBS, trabalhava sem limites mesmo, eu brinco sem limites porque a gente, né, se tinha que acordar de madrugada, 4 da manhã, sair de roupão e ir lá para a distribuição, ia. E eu acho que, assim, eu sempre tive dentro de mim isso por ver a minha mãe. Então, falando da trajetória da minha mãe. Dona Rosaura, vamos entender a história dela. Onde é que ela nasceu? Até porque muita gente aqui em Santa Maria conhece ela, né? A minha mãe nasceu em Corupá, Santa Catarina. É uma cidadezinha de 12 mil habitantes. Perto de onde isso? Perto de Jaraguá do Sul, Joinville, por ali, né? Ela é a irmã
mais velha do segundo casamento da minha avó, né? Porque minhas duas avós ficaram viúvas muito cedo, né? E a minha avó do meu pai nunca Olha a história, gente, olha a mulheres história. Fortes. Olha mulheres a história fortes. vindo à tona. As avós viúvas tendo que cedo. Tudo começa a se explicar cedo neste programa. As mulheres da minha família ficaram viúvas muito cedo, né? A minha avó, por parte do meu pai, eu acho que meu avô faleceu e ela tinha um menino de 6, um de 12 e um de 16 anos para criar sozinha. No interior de Pomerode, que é uma cidade menor ainda. Alemã, uma cidade... Alemã, as pessoas falam em alemão ainda lá, conservadora, tradicional. E vai fazer o quê? Né? Já eram pobres, né? E meu pai foi ter o primeiro par de sapato dele aos 14 anos, né? Quando ele começou a trabalhar. Então, a minha avó teve que se virar, fazer banha de porco para vender, criava bicho para vender, lavava roupa, né? E ela conseguiu criar 3 homens formados, com faculdade, todos muito bem de vida, né? A minha avó, por lado da minha mãe, também ficou viúva com 3 filhos pequenos. Eu acho que a minha avó tinha 32 anos, né? E ela se reinventou, virou lavadeira para sustentar os filhos e conheceu meu avô, um boêmio. Meu avô era um boêmio que gostava de cantar, dançar, tocar. E aí ela teve mais 4 filhos. Ela tinha 3 filhos no primeiro casamento, 4 filhos no segundo casamento. E a história de mulheres fortes, né, na minha família, ela sempre as mulheres vêm aparecendo, né? Porque a minha mãe, a família da minha mãe, minha avó faleceu cedo, minha mãe tinha 15 anos e ela era mais velha, né? O pequeno tinha 5 anos. E o meu avô faleceu logo em seguida, 2 anos depois. Então ela ficou responsável. 4. Não, aí veio a história da minha tia, eu acho que tu até lembra que eu falava da tia Jaci, da tia Gini, sim. São as minhas tias avós, as duas já são falecidas. A tia Jaci viveu quase até os 99, até os 100 anos, ela morreu com 99 anos, agora há uns 3 anos atrás. E elas, solteiras, com 30 anos, assumiram 4 crianças sozinhas. Uma era merendeira, outra era zeladora de uma escola pública, ganhavam pouquíssimos, né? Pouquíssimo, mas tiveram a coragem, né? E aí vem aquilo que eu digo de ser forte, né? A gente, como mulher, a gente está sempre se cobrando ser forte. E elas foram e adotaram todos os meus tios, a minha mãe e os meus tios, né? E criaram aquela galera toda, né? Gente. Então, a gente vai... A gente, quando olha para o passado, realmente a gente vai entendendo como que essa massinha de modelar ficou, né? Porque a minha tia, claro, e a tia Jaci e a tia Gini não tinham condições de criar todos os filhos, e a minha mãe teve que trabalhar, né? Então, a minha mãe trabalhou muito cedo, desde os 15 anos ela trabalhava, para sustentar os irmãos, né? Gente, que eram todos menores. E ela começou fazendo o quê aos 15, Karine? Ela fazia, no interior lá, em Corupá, eles faziam muito cadeira de palha, porque é uma cidade que vende, hoje é uma grande cidade, a cidade é pequena, mas é uma grande exportadora de banana, né? Tem muito bananal lá. Então, o que ficava? Ficava fazer cadeiras de palha, porque acabava tendo muita palha lá, né? Fazia vassoura, aquelas vassouras de palha, sim, né? Então, a minha mãe trabalhava com isso. Aos 19 anos, ela foi daí para Jaraguá, que é uma cidade perto, né? Ela conseguia estudar junto, Karine? Ela terminou o 2º grau, tá? Mas mais do que isso, a minha mãe não fez. Minha mãe estudou até o 2º grau, e aí, quando ela fez 19 anos por ali, ela foi trabalhar na WEG, que em Jaraguá tem a WEG, que é a maior indústria de motores elétricos do mundo, e ela foi trabalhar lá. E lá, ela dividia aluguel com as amigas, e metade do salário a tia Jaci ia lá buscar todo mês para sustentar os irmãos, né? Porque elas precisavam também, elas não tinham condições de criar os 4 sozinhas. E ela foi sozinha para Jaraguá? É uma cidade vizinha, assim, são 15 quilômetros de distância. Ela se juntou com as amigas lá e foi morar. Daí... E o que ela fazia? O que ela começou fazendo na fábrica? É que a fábrica é uma indústria, né? Então ela trabalhava lá numa parte primeiro ela trabalhou na secretaria, depois ela foi para uma parte de contabilidade e assim foi indo, né? Mas a mãe, ela não era de números. Ela trabalhou na parte de secretaria. Era das humanas. Ela trabalhou na parte de secretaria, ela ficou mais tempo na secretaria da contabilidade, e foi onde ela conheceu o meu pai, né? E na WEG lá, eles viraram amigos por muitos anos, até que um dia eles descobriram que se gostavam. E nessa coisa que foi muito rápida, meu pai e minha mãe namoraram, casaram, noivaram, tiveram um filho em 1 ano, né?
Então ela casou Eis-me com aqui, 24 anos. 24 anos. 24 anos, a minha mãe casou e estava grávida já. E quando eu tinha 2 anos, meu pai... Ai, tu também foi no casamento da tua mãe, então? Eu também fui, Karine. Na verdade, eu passei aquela vergonha básica na escola, quando a professora explicou que as crianças nascem de 9 meses, né? E eu levantei a mão e disse, não. Eu nasci de 4 meses. Minha mãe, claro que eles sempre brincavam entre eles, adultos, né? Ah, a Karine nasceu de 4 meses, a Karine nasceu de 4 meses, tu né? foi lá, sustentou. Sim, até porque a tia Jaci e a tia Gini, quando descobriram, disse que a tia queria bater na mãe, né? Imagina, que essa grávida, né? Em 1980, não podia, né? Todo mundo casava, mas não podia. Eu 75, as minhas duas vós casaram grávidas, olha, né? o privilégio que tivemos, fomos no casamento das nossas mães. Fomos, Então, e aí, a vida da minha mãe mesmo começa a mudar, porque ela teve a mim em 80, e em 83 nasceu a minha irmã do meio, a Kate. E foi bem nessa época que meu pai recebeu uma proposta para ir embora. Ela já não estava trabalhando, ela trabalhou enquanto só era uma filha, né? A gente sabe como é que é. E depois, quando a minha irmã nasceu, foi bem na fase que meu pai foi convidado pela VEG para deixar de ser contador, ele trabalhava na contabilidade lá, para virar representante comercial. Aí começa a história do meu pai, que é como empreendedor, né? Representante. Só que, é claro, ele veio para cá, alugou tudo, e a minha mãe veio para cá com 2 crianças pequenas, não conhecia ninguém, o que eu vou fazer, né? E aí a minha mãe vou começar a vender umas bonecas. Tinha umas bonecas de pano lá. Coisa louca, assim, né? Do nada, boneca. Do nada. A mãe tava cansada de ficar em casa com 2 crianças se matando ali. Porque a minha irmã vivia brigando, né? Era brincando e brigando. Você tinha diferença de quantos anos? 3 anos. 3 anos. E aí, nossa, 2 pequenos. Acho que a minha irmã tinha ali uns 2 anos, quando a minha mãe começou a vender boneca, eram umas bonecas de pano, assim. Não tem foto, eu procurei, não tem foto. Tá, mas a gente vai imaginar. E aí, logo depois, ela viu ali o nicho de vender roupa. Então, Santa Catarina tem muita indústria, né? E aí ela trazia umas roupas para vender, vendia. Tipo sacoleira, né? Sim. Até que ela conheceu, ali na Medianeira, onde a Porto Belo Shop tinha um armazém ali, né? Que era da família Marim, e a minha mãe conheceu a Ini Marim. E as duas juntas acharam muitas afinidades e resolveram abrir uma pequena confecção. Isso foi lá em 87, eu acho, por aí, né? Com o nome de Carfran, que era Karine, e Franco, que era o filho mais velho da tia Ini, né? Carfran. E aí elas abriram a Carfran. E aí, hoje, olhando para trás, assim, como a minha mãe era criativa, como a minha mãe sabia pegar aquele negocinho do comércio, assim, e fazer, porque visionária, enxergava longe. Exato, porque elas começaram a fazer roupas, assim, confecção de modinha mesmo, né? E para vender no mercado que o seu Marim tinha, porque o seu Marim tinha esse mercadinho ali, mas logo depois ele abriu um mercado lá dentro da Santos, e aí elas vendiam algumas coisas lá, vendiam para algumas pessoas, então elas fabricavam e vendiam. E aí veio, por exemplo, a época da lambada. Sim. Minha mãe começou a fazer roupa de lambada para vender. Claro, e vendia, botava eu e a minha irmã nos cursos de lambada e fazia as coisas. Aí conhecia todo mundo, as professoras, e fazia roupa de lambada para todo mundo, né? Aí tinha uma época... Tu é daqui, Fábio? Né? Eu tô aqui desde os 17. Então tu deve lembrar, daí começou a moda do vinil. Sim, né? Vinil, sim. corino, franjas, né? E tinha uma marca aqui em Santa Maria que fez muito sucesso, que foi a Raro Veneno. Eu me lembro. Eram roupas de corino, com franja, macacão de corino com franja. A gente suava lá dentro, assim, quando usava. Eu trabalhava, comprar uma dessas. Né? As sainhas bem repolhudinhas, e a mãe vendo, né, que aquilo estava dando certo. Sim. Ela começou a fazer também, trabalhava com corino. Imagina, saiu de malha para ir para corino, para ir para saia de lambada, né? Desafio pouco é bobagem. Não, e aí daí a mulher queria umas botas que combinassem. A minha mãe começou a fazer cano de bota, mas não sei se tu lembra, umas que eram de gomo, assim. Sim. Que a gente puxava até a joelho, depois baixava, era linda. Minha mãe fazia tudo, que era jeito de organza, de corino, de renda. Bom, e assim ela foi indo. Então a mãe sempre, eu percebo assim que a mãe sempre foi pegando essas ondas assim e foi aproveitando. Surfando na onda. Ela e a Tcheni, a mãe cortava, a Tcheni costurava e as duas iam colocando a Carfran ali. E aí veio a maternidade.
né, de novo. Minha mãe, aos 37 anos, engravidou da minha irmã mais nova, Catherine, 11 anos depois de mim. E aí essa coisa de ir lá na casa da tia Eni, trabalhar lá, tá, começou a não funcionar, né? E ficou pesado. Ficou pesado, com mais 2 filhas, porque antes ela carregava a gente ficava lá espalhada na casa da tia Eni, brincando, era a nossa segunda família, e ela as duas trabalhando. E aí, quando chegou a minha terceira irmã, ela se deu conta de que ela não tinha mais como ficar carregando o bebê para cima e para baixo, conversou com meu pai e comprou o primeiro overlock para botar lá em casa. E contratou a vizinha para fazer costura e resolveu abrir daí outra empresa, que era a Dreiká Confecções, que Dreiká, na verdade se fala Dreiká, né? 3 Ks em alemão, que é Karine, Kate, Catherine, né? Minha mãe gosta muito dessas coisas de nome, né? Sim. E aí a mãe começou, acho que a mãe foi uma das primeiras empresas de uniforme em Santa Maria. Quem ajudou a mãe foi o Gerson Ponte, que na época estava na Transamérica, né? Eu lembro. Irmão do meu colega, Ricardo Ponte. Que legal. E aí eu me lembro que eu tinha 12 anos, eu ia lá, pegava os pedidos, ajudava a mãe na parte de costura, aí né? Começou o teu trabalho. Aí eu comecei a trabalhar com a minha mãe e a gente começou a vender camisetas personalizadas. Então a mãe fazia, Uma época que se fazia muito pouco, né, Karine? Pouquíssimo, não tinha em Santa Maria. E essa coisa de comprar em São Paulo era uma coisa absurdamente difícil, era uma coisa meio... Não tinha internet do jeito que é hoje, então era meio que comprar uma camiseta personalizada em São Paulo não era uma coisa simples. E aí a mãe começou a fazer, me lembro que assim, que o primeiro pedido de 50 camisetas do Gerson Ponte, a mãe não dormia. Não dormia. E aí ela conheceu o pessoal da Atlântida, né? A Val, o Márcio, né? Que ficava lá, trabalhava aqui na Atlântida de Santa Maria e começou a fazer camisetas da Atlântida para eles. E a Atlântida gostou da ideia e na época era camiseta toda semana que eles davam para audiência. Minha mãe ficou louca na segunda semana. Imagina. Atender a Transamérica e a Atlântida. E eu, com 12 anos, achando o máximo, né? Imagina eu entregar e pegar pedido lá no meio do pessoal da Atlântida, da Transamérica. Então, eu ia lá, pegava os pedidos e fazia entrega. E assim a mãe começou a empresa de uniformes, né? A mãe chegou a produzir camisetas aí para grandes clubes de carnaval, por exemplo, Tô à Toa, quando tinha esse carnaval forte em Santa Maria, na Quarta Colônia, né? Todo mundo vinha fazer camiseta com a mãe, né? Eu aprendi a serigrafar nesse período, porque a gente... Tinha que ajudar, né? Então, eu e a minha irmã do meio, a gente sabe costurar, eu sei fazer serigrafia em camiseta, a gente sabe fazer de tudo um pouco, mas eu mesmo fiquei... A minha mãe sempre tinha um olho, né? Tu vai fazer tal coisa, era aquilo ali, né? E aí eu passei a vender e cuidar da parte financeira para a mãe. E a mãe sempre trabalhou muito fazendo. Então eu brinco assim, que quando foi em casa, né? Eu nunca me esqueço assim, que essa coisa de empreender foi sempre tão forte dentro da minha casa, que eu me lembro que eu e minha irmã, a gente tinha, sei lá, uma tinha 12, outra tinha 7. E a gente queria ganhar dinheiro, porque a minha mãe não pagava, né? A gente tinha que pagar os nossos estudos, entende? Tá certo. E a gente pegou os retalhos de camiseta e começou a fazer rabicó. Não sei se tu lembra que tinha aqueles rabicó de malha. Claro. Eu e a minha irmã ia nas romarias. Eu não acredito. Vender os rabicó. Nós tinha até um bordão. Olha o rabicó, coloca na cabeça e não dá nó. Imagina, no meio do Romero. Lá no meio depois que passava a romaria, nós ficava lá segurando. Tu com 12 e a minha irmã devia ter uns 9 anos, assim. E nós ia lá para vender. E nós no meio do povo. Todo ano nós fazíamos nosso dinheirinho vendendo rabicó. Isso eu fiz aí até os 16 anos. Toda a romaria eu e ela ia. Então, a gente não tinha vergonha e ia lá fazer. Era o dinheirinho que a gente tirava, né? Sim. Então, a empresa da mãe foi crescendo. A mãe chegou a ter, eu acho que, 16 funcionárias. Passou a trabalhar tanto com camiseta quanto uniforme profissional para saúde, de brim, né? Então, a empresa da mãe super cresceu. Mas ela nunca deixou de lado essa coisa de inventar moda, né? Então, tinha Copa. Ela fazia um modelo de camiseta da Copa, eu e a minha irmã ia para a rua
ali na Ângelo Bolson, ali na para vender. Nós saía com uma mochila nas costas com as camisetas e ia oferecer camiseta, bandana nas empresas, porque tinha muita empresa ali na Elvio Basso já, né? Ia na Ângelo Bolson, enfim, e nós ia oferecer. Então, assim, a gente tinha essa coisa, assim, de trabalhar, de fazer, e a minha mãe sempre teve umas coisas assim de vamos aproveitar o carnaval, vamos fazer tal coisa. Então, ela sempre foi muito criativa, muito à frente, muito criativa. Uma pessoa que, além de trabalhar muito bem, porque essa coisa de trabalhar e dedicar e ser trabalhadora é da minha mãe. Ela, nunca me esqueço assim, Fábio, que a mãe, ela não mandava, ela trabalhava, né, junto. Eu me lembro de várias vezes acordar domingo lá em casa, porque a malharia, por muitos anos, foi dentro da nossa casa. Eu me lembro de acordar domingo, às vezes 6 da manhã, com o barulho da máquina nas paredes da casa, porque a mãe tinha entrega para fazer, ela tinha compromisso, então ela virava sábado, domingo, de madrugada, trabalhando. Não tinha. E isso eu vim aprender depois que virei empreender, né? Que a gente deixa de ser funcionário para ser patrão e a gente trabalha o dobro, né? Fica a dica. Acho que por isso que eu nunca peguei o meu negócio, Karine. Acho que eu tinha essa percepção aí. E aí foi... Então, assim, a minha mãe, eu me lembro, assim, ela sempre fez muitas amizades. A minha mãe foi uma pessoa sempre de sorriso fácil, de um humor, assim, maravilhoso, né? Ela tinha essa mesma personalidade que eu, que tu conhece muito bem, né? Somos fortes. Uma patrola, gente. Uma patrola. Sai da frente que tá chegando. A minha mãe era um pouquinho pior do que eu, né? Então, acho assim que, nossa, hoje olhando para trás, para a trajetória dela, e tu sabe, Fábio, que eu me surpreendi no dia do velório dela, porque a gente não tem família aqui, né? Nossa família aqui é eu, meu pai, minha mãe e minhas irmãs, foi a família que veio para cá. E a quantidade de gente que foi naquele dia, assim, agradecer pelo que a minha mãe tinha feito pela vida delas. Então, a mãe, nessa trajetória dela de costura, ela ajudou muitas mulheres, né? Porque a gente tinha tanto as funcionárias quanto as faccionistas, que a gente chama, que trabalham em casa, né? Então, a mãe era uma pessoa que ela não sabia ser chefe, olhar para o negócio dela. Ela tinha aquele coração de mãe com todo mundo. Então, ela se envolvia com a família, com as pessoas, e ela ajudava, né? Então, assim, muitas pessoas foram lá e dizer assim, pô, a tua mãe, serigrafista, sabe? Que hoje tem suas próprias empresas, vendem os produtos. Ah, a tua mãe que me incentivou, a tua mãe que me ajudou, a tua mãe fez uma baita diferença na minha vida. Então, a gente começa, num momento desse, a gente tem a dimensão de que aquela pessoa não passou em branco nessa vida, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de quando as pessoas me dizem, tu é a cara da tua mãe. Eu sou mesmo, né? Sou das 3, eu sou a mais parecida com a minha mãe. Quando as pessoas dizem, parece que eu vi a dona Rosaura aqui. Eu fico feliz porque eu sei que a minha mãe, ela não passou aqui sem deixar a marca dela. Não só a Dreicá, porque a Dreicá ficou, sim, com o nome na cidade, tudo. A empresa existe ainda, mas por uma promessa de amor, né? Porque quando a minha mãe teve câncer, enfim, ela sabia que o fim estava chegando, ela pediu para o meu pai, porque a maioria das mulheres eram mulheres que estavam com ela há muitos anos, que faltava pouco para se aposentar. E aí ela pediu para o meu pai, não fecha a minha empresa. Olha só, uma das coisas no final da tua vida, tu te preocupar com a tua empresa, mas mais do que isso, com os outros. Ela não queria que aquele trabalho todo dela, depois que ela se fosse, terminasse. Então, ela pediu para o pai, não fecha a minha empresa, mantenha ela aberta pelas gurias, né? E o pai já faz 8 anos que mantém essa promessa. A empresa ainda existe, mas atende o ritmo, né, menor, atende poucos clientes ainda ali. E os clientes de sempre que a gente tem clientes que há muitos anos fazem com a empresa, então o pai manteve esses. E o pai que está tocando lá, porque a minha irmã é professora e eu, era da RBS, e depois resolvi empreender sozinha, porque eu acho que às vezes família junto não dá certo, né? Eu e o meu pai, principalmente, pensamos muito diferente, daí eu avaliei.
Vou para a empresa? Não vou? Me doeu o coração, né, Fábio? Mas assim, Sim. eu acho que eu tinha que seguir meu caminho. Então, a marca da Dreiká ficou, a marca da minha mãe ficou, e todo mundo que fala dela fala dessa criatividade, desse entusiasmo, dessa coisa dela participar da comunidade. A mãe estava sempre fazendo alguma ação social, alguma coisa. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter ela muito forte hoje. Tem coisas que eu faço e eu vejo que é ela. Coisa engraçada isso. Sim. Tem coisas que a gente faz e diz assim, não, opa, não posso fazer isso porque eu não gostava que ela fazia isso, né? Sim. Mas às vezes a gente se vê fazendo coisas que também são boas, né? Então eu vejo muito dela em mim, assim. Então ela é para mim a minha grande inspiração, tanto para empreender quanto para como pessoa, como mulher, né? Então uma pena que eu não posso falar isso olhando nos olhos dela, né? Sim. A gente aprende muito tarde a falar para as pessoas o que elas precisam ouvir, né? Então é isso. Na Dreiká hoje são quantas mulheres lá ainda, Karine? Hoje o pai mantém lá porque ele acabou terceirizando, a maioria quis trabalhar mais em casa, né? Ele, na verdade, eu brinco que ele trabalha com uma forma de cooperativa ali, né? Sim. Porque teve até mulheres que já se aposentaram e seguem trabalhando ali. Então, nossa, enquanto o pai está trabalhando, elas, né? Enquanto o pai estiver aberto, elas usam as estruturas. O pai que brinca. A empresa vai funcionar enquanto vocês manterem a empresa saudável. Porque ele está cumprindo a promessa. Porque ele está cumprindo a promessa, né? Então, assim, hoje eu acho que a gente tem sete mulheres, né, lá trabalhando, mais a serigrafia, que daí é o João, que trabalha com a mãe já há muitos anos também. Então, é uma família, né? Tanto é que toda quinta-feira meu pai almoça com eles. É o dia de almoçar com a empresa, né? Sim. Então, eles fazem lá comida, enfim, mas hoje eles têm em torno de 7 a 9 pessoas lá, mais ou menos. Dessas 7, quantas trabalharam com a tua mãe? Tem alguma que ainda... Todas. Todas elas? Todos que estão lá trabalharam com a minha mãe. Ah, que todos. coisa linda. Então, eu brinco, eu às vezes falo com a minha irmã, eu não sei se é o pai que está mantendo aberto por elas ou se é elas que estão mantendo aberto pelo pai, pela mãe, né? Que coisa então, linda. porque realmente foi mais do que uma relação de negócio, Família, né? né? Família, isso aí. Que legal. E o que da Rosaura tem na Karine mãe? Tem coisas que eu não gosto também, né? Tem muitas coisas que eu não gosto, mas tem, assim, eu acho que eu sou extremamente amorosa com a minha filha, né? E a Rosaura tinha tempo, diante de tantas atividades ainda. Não, a minha mãe era amorosa, assim, a minha mãe... É que o jeito de ser amorosa da minha mãe era diferente, né? A minha mãe, ela fazia as coisas pela gente, então naquela época, tu vê, ó, nós não teríamos condições de ir para Disney quando eu tinha 16 anos e a minha irmã 13. A minha mãe foi lá, buscou a Planalto, trocou nossas passagens por uniformes, porque as crianças iam de uniforme, né? Para poder proporcionar para a gente uma coisa que estava totalmente fora do alcance da minha família, né? Sim. Então, e a mãe passou acho que 2 anos fazendo uniforme para as crianças para pagar a viagem, né? Então, assim, eu acho que a minha mãe, ela não era de carinho, de beijinho, de amorzinho, e isso eu sou muito com a minha filha, né? E talvez, por eu ter perdido ela, eu entendo a importância da gente falar para a filha da gente o quanto a gente ama ela, desde sempre, né? Mesmo quando a gente tá braba, né? Eu te amo, minha filha, mas assim não dá. Né? Então a minha mãe era de fazer coisas pra gente. A minha irmã do meio participava de todos os concursos e isso envolvia custo, né, Fábio? Assim, por exemplo, ser rainha do carnaval naquela época, em 90, 92 ali, era caro, uma fantasia era caro, né? Participar dos concursos com roupa, minha mãe que fazia tudo, então era o jeito de demonstrar carinho dela. E eu acho que assim, eu faço muitas coisas para minha filha, mas eu acho que eu mostro para minha filha que a gente precisa batalhar por tudo que a gente tem, né? Então eu não facilito as coisas para ela, eu brinco, se tu entrar nas redes sociais da Milon e da Puquê, você vai ver a minha filha lá, porque ela tem que trabalhar para ganhar as coisinhas. Eu brinco, filha, dinheiro não é uma coisa que a gente consegue fácil, né? Vamos fazer o seguinte, tu tira umas fotinhas pra mãe e a mãe te dá aquela coisa que tu gostaria. Ah, então tá bom. Nada que abuse, né? Nem nada, mas assim, pra ela entender o valor do dinheiro, porque ela já tem 6 anos, né? Então, ela gosta de estar na frente das câmeras, né? E eu vou te dizer que, como eu acho que tem algumas coisas, a minha mãe era muito explosiva, eu sou também, né? Tu me conhece. Furacão. Eu tento, Karine, né? Eu tento não ser assim, mas
Sou assim, e eu acho que é isso, assim, mostrar a unidade da família, do amor, do trabalho, né? Então, eu sou, pra Lara, eu acho que eu sou isso, assim. E ela me vê muito cedo trabalhando, né? Porque eu troquei de emprego para ela poder estar junto comigo, né? Então, a Lara... Ela te acompanha? Me acompanha, né? Não tem como botar para dentro de volta, né? Sim, vai junto então, trabalhar. Então eu abri a loja, a primeira loja que eu abri foi porque eu virei mãe, né? Tu acompanhou a minha trajetória ali, eu passei 4 anos tentante, eu tive 3 abortos, e no momento que ela nasceu, que foi a hora de voltar, eu comecei a avaliar o que realmente pesa na vida da gente, né? Então, eu queria tanto e nada contra, né? Cada uma tem a sua realidade, mas eu podia escolher não deixar ela numa creche o dia inteiro. Então, eu optei ficar com ela e aí vinha já esse sonho antigo de empreender, porque minha mãe é empreendedora, meu pai é empreendedor, eles são vendedores, a venda tá no meu sangue, né? Não tem, eu vendo até a minha mãe não vende, não. Né? Então, assim, eu digo, vou buscar. Procurei uma marca, né, que é a Puquê, que é a empresa que eu... Isso foi há 6 anos que tu começou, Karine? Isso foi em 2000, eu fiquei no diário até 2017, e eu abri a Puquê em abril de 2018. Né? Eu já vinha procurando o que eu ia fazer, achei que franchising era um caminho legal, eu gostava muito da marca. A marca linkou com aquele momento que eu estava vivendo de mãe e filha, com criança pequena, e o amor aconteceu, né? E aí, eu me lembro direitinho, até estava olhando agora ontem, estava relembrando das coisas que eu queria falar, né? Eu me lembro direitinho que eu abri a Puquê em abril, e eu estava num consultório no mesmo mês ali, e nas folhas ali, lendo, porque comecei a ler muito sobre franchising, eu li a história da Caroline, como é que fala? Kiesinski, acho que é o nome dela. Ela estava mostrando uma foto, Mulheres Poderosas, né? E tinha uma foto dela, quanto que ela estava faturando, e que aos 30 anos ela tinha quase 30 lojas da Cacau Show, 20 lojas da Cacau Show, uma coisa absurda, assim. Então, que ela tinha muitas lojas, ela faturava muito, né? E que ela era uma referência. E eu me lembro que eu tirei foto daquilo ali, e mandei pro meu marido, né? Meu marido pensa que eu sou louca. Ainda bem que ele sabe que não. Mandei pro meu marido e falei, um dia tu vai ler de mim sobre isso, né? Falei pra ele, olha como a gente nunca sonha pequeno, Sim. né? E abri a Puquê, comecei a trabalhar e aí começou a acontecer, porque é uma cachaça, né? O varejo, ele é uma cachaça boa, a gente gosta. Quem gosta de vender, né? Porque eu digo que existe tu estar vendedor e tu ser vendedora. Eu sou vendedora, eu gosto de vender. Tá no teu DNA. Eu gosto de estar com a barriga esfolando lá no balcão vendendo, eu gosto de falar com as minhas clientes. Hoje eu já não consigo fazer tanto, né? Mas assim, eu gosto. E essa cachaça só aumentou e aí começou a vir as oportunidades, né? Então, a oportunidade de investimento, com a oportunidade de momento do shopping, enfim. Aí acabei colocando 2 anos depois a Hope, em 2020, novembro de 2020 eu abri a Hope. E meu marido, eu tive Covid no ano seguinte, enquanto eu estava me recuperando no hospital, eu estava falando com o pessoal da Milon. Gente, bem Karine. Um ano depois, eu me recuperando no hospital, já falando com o pessoal da Milon, porque em novembro daquele ano eu abri a Milon. Então, novembro de 2021. 21, exatamente. Então eu abri 2021 a outra. E aí, não contente, esse ano eu assumi uma operação da Milon lá em Passo Fundo. Minha nossa. Aí meu marido olha para aquela foto e diz assim, eu não sei se eu fico orgulhoso ou fico com medo. Porque se tu já trabalha que nem uma louca com 4, imagina com 20, né? E eu digo, não, parei nas 4. Então, assim, e aí vem outra coisa que eu mais que eu vejo, assim, da minha mãe. Eu trabalho e o varejo não é fácil, né? É muita dedicação, né, Karine? É muita dedicação e são muitas variáveis no varejo, né? Um ano é o verão que não veio, no outro ano é o inverno que não veio, Depois no outro ano é crise. Sempre tem um fator. Sempre tem um fator, sempre né? Tem um fator. O meu marido brinca que o varejo é a eterna promessa de que um dia vai dar, né? Sempre tem alguma coisa que atrapalha o planejamento. Mas o que mais me dá orgulho, e aí eu me vejo como ela e entendo por que ela tomou tantas decisões na vida dela, poxa, fazer a diferença na vida, hoje eu faço a diferença na vida de 20 mulheres.
mulheres, né? E isso me dá orgulho. Eu brinco com o meu marido que, assim, que eu acho que eu faço mais por saber que eu estou impactando e ajudando tanta gente, sabe? Então, assim, tem mulheres que são chefes de famílias que trabalham para mim, tem mulheres que são mãe solo, né? Dependem de mim. Então, eu digo, eu não posso errar, porque eu tenho 20 pessoas, 20 famílias que dependem das minhas decisões, né? Então, acho que isso que é o mais legal de tudo, né? E a gente conhecer as histórias dessas pessoas e trabalhar com essas pessoas. Então, acho que é muito legal isso, sabe? Então, hoje eu sinto muito orgulho de gerar toda essa renda para essas pessoas, assim, né? Isso é uma inspiração. A gente traz aqui mulheres que transformam vidas e realidades. Eu nem sabia disso aí tudo, Karine. E como é que tu fazes hoje? Como é que tu te divides aí para dar conta de tudo isso? A franchise, ela tem algumas facilidades, né? A gente tem... Tu ter a franquia te ajuda muito na parte também já de comunicação. Eles já te entregam pronto. Claro que tu tem que fazer aqui, mas tu tem que te concentrar hoje na franquia. A gente se concentra... O meu trabalho é se concentrar muito na compra certa, na gestão financeira, né? Que é essa parte mais importante. A gente vê muita gente começando a empreender e a pessoa não sabe o que é um DRE, uma demonstração de resultado. A pessoa não sabe qual é a diferença entre um DRE e um fluxo de caixa. E quem não sabe isso... É o básico. Já está a um passo de quebrar, tá? Não tem que saber essas coisas. Tu tem que saber lidar, tem que saber entender teu negócio. Então, eu trabalho muito com essa parte financeira, a parte da compra, de gestão de estoque. Então, infelizmente, eu não consigo ficar tanto tempo na minha loja, né? Mas eu tenho outra grande mulher que trabalha comigo, que é a minha sogra, minha parceira. Olha, trabalha com a sogra, Karine. Essa tua sogra deve ser uma santa, né? Eu digo que eu sou uma boa nora. Aqui, Karine. Eu sou uma boa nora, porque não, mas acho que é difícil a gente achar pessoas que digam assim, eu amo a minha sogra. Eu amo a minha sogra. Minha sogra é minha parceira. Tu já amava lá no tempo que a gente convivia, lembra? A gente sempre teve uma relação muito boa. Mais, e depois que a minha mãe faleceu e eu tive filho, ela é uma grande referência, minha melhor amiga, né? Então, hoje ela cuida, ela também teve que se reinventar, ela veio do varejo, né? O marido dela tinha rede de lojas. Como é o nome da sogra? A minha sogra é a Carmen Maria Mazzini de Abreu. Carmen. Carmen. A dona Carmen, conhecida como Dona Carmen. Também, e eu tenho essa coisa eu chamo ela de sogra ou de Dona Carmen, porque eu aprendi a ter respeito pelos outros, né? Sim. E as pessoas acabam chamando de Dona Carmen, porque eu chamo de Dona Carmen, né? Então, a Dona Carmen hoje que cuida da parte operacional das lojas, ela fica lá nas lojas, ela é a gerente das lojas, né? Ela trabalhava com o que antes, Karine? O marido dela tinha, o meu sogro, no caso, tinha uma rede de calçados, uma época, então ela trabalhou com ele no varejo, né? Aprendeu como não fazer, né? Porque o meu sogro acabou tendo aí uma história que não deu certo, né? Passaram por vários problemas, né? Então, e aí eu vi a minha sogra se reinventar também. Minha sogra, que é uma mulher muito chique, né? Minha sogra é uma pessoa que tem 2 faculdades, ela é formada em fono, ela é formada também em pedagogia. Tinha uma vida muito boa com tudo isso, e quando aconteceu o problema com as lojas, né? Porque eles quebraram, ela se reinventou, né? Então, a minha sogra passou a trabalhar de secretária, ela trabalhava de secretária do Dr. Ivo, que é cunhado dela, e a minha sogra fazia pano de prato, pãozinho de mel, tudo pra, sabe, assim, eu confesso pra ti que eu tenho muito orgulho da trajetória dela. E aí, ela depois trabalhou para outro médico, acho que foi o Dr. Glauco, e aí, quando veio a pandemia, eu falei pra ela, por que não vem trabalhar comigo, né, porque eu tive que botar as meninas... diminuiu o ritmo das gurias lá, a gente não abria loja só até as 3 da tarde, esse período negro eu não gosto nem de lembrar. Eu disse, fica comigo aqui durante o dia. Ela começou a trabalhar lá, porque daí ela tinha saído do Glauco, e aí ela começou como vendedora, e a gerente da época saiu logo depois, e aí ela assumiu a loja, e cada vez mais ela foi assumindo, porque ela conhece muito bem o varejo, ela sabe lidar muito bem com as meninas, né? Ela é mão de ferro lá, né? E ela acabou assumindo todas essas responsabilidades comigo. Minha grande incentivadora também, eu digo minha parceira de loucuras, né? Vamos abrir mais uma loja. Ela só dá risada.
Eu tô pensando agora em tal marca. Ela olha pra mim e diz, ai, meu Deus. Lá vem ela. Porque lá vai ela. Onde eu vou, ela vai junto. Não, Sim. a gente trabalha muito bem juntos e ela toca tudo lá. Eu confio nela plenamente. Então, uma relação muito legal também. E uma mulher que se reinventou totalmente, né? Porque já dizia a minha mãe, tu não ter nada e se acostumar com tudo é fácil. Agora, quando tu tem tudo e tem que se acostumar de novo com não ter nada, não é para qualquer um, né? Verdade. Então, assim, a minha sogra tem essa história de superação dela, assim, que também eu admiro muito ela, né? E como ela lidou com tudo, enfim, né? Então é isso, eu fico em casa, faço a parte financeira, a parte de gestão, a parte de negociação com as marcas e ela cuida da parte operacional. Ela contrata, ela demite, ela faz feedback, ela manda as gurias organizar a loja, ela organiza a loja, ela me põe no trabalho, né? Tá faltando gente, eu não consigo cobrir, tu vai ter que ir lá, vou lá, né? Certo, isso porque aí, em todas as pontas. Porque a vida de empresário não é só glamour, né? A gente eu que brinco, tem gente que passa lá fora das 10 antes das 10 da manhã lá no shopping, eu tô limpando vitrine. Às vezes eu tô limpando vitrine. A gente se vira, limpa e vende e arruma estoque. Tem que fazer, né? Não adianta. Como eu disse, a vida de empresário, a gente acha que vai trabalhar menos. Mentira. Não tu vai trabalhar o dobro. Em Karine, as tuas irmãs, alguma enveredou por empreendedorismo também? Apesar de sermos feitas na mesma massinha, cada uma é de um jeito. A minha irmã do meio, ela é professora de ciências. Foi professora do Bruno. Foi professora do Bruno, professora de ciências lá no Coração de Maria. E a Catherine, que é a irmã mais nova, hoje ela é concursada, ela trabalha lá em Santa Catarina. Ela foi para lá, na verdade, começar a trabalhar, acabou passando num concurso, ela trabalha na Secretaria de Saúde de uma cidadezinha ali perto, que acho que é Guaramirim. Guaramirim, ela trabalha ali. Então, Dona Rosaura, no empreendedorismo... Só eu, não. Eu acho que no final eu puxei essa coisa do pai e da mãe, assim. A gente está aqui falando de mulheres que inspiram, né? Mas eu não posso deixar de falar do meu pai, porque ele era contador, né? Tinha uma vida boa lá, largou tudo para apostar numa coisa melhor, né? E os primeiros anos não foram fáceis, né? Como vender, é uma região que é difícil de trabalhar, né? Com motores, enfim, né? E depois de alguns anos deu muito certo, sim, mas ele teve essa coisa da coragem, da resiliência, porque ser empreendedor é ser muito resiliente, né? Ter a coragem, ele teve essa coragem, a minha mãe teve essa coragem várias vezes. Eu acho que, assim, a resiliência, a coragem eu peguei do meu pai e o otimismo eu peguei da minha mãe, porque a minha mãe sempre foi uma otimista irreparável. Né? Até durante os anos do tratamento dela do câncer, a mãe sempre foi muito otimista. Então, assim, eu acho que o empreendedor ele tem que ter isso, né? Ele tem que ter uma dose de coragem, uma dose de ousadia, que também é uma coisa da minha mãe. Coragem, ousadia, resiliência e persistência. Acreditar. Mas tem que saber também a hora de parar, né? Eu digo, quando eu resolvi empreender, meu pai... sempre assina de fiador, né? Sim. Aí toda vez que eu vou lá falar com ele, ele só olha pra mim e diz assim, só me promete que tu vai saber a hora de parar se não der certo. Tudo bem. Só que já fazem 6 anos. Isso vai já faz 6 anos, só vai crescendo. Então, assim, se não fosse o apoio dele também, né? Eu gosto de sempre dividir as coisas com ele, porque ele tem uma visão muito diferente da minha e às vezes é importante, né? A gente tá sempre com aquele... microscópio olhando as coisas e quando a gente ouve outras pessoas. Tu falaste nos momentos em que tu és muito a tua mãe. Em que momentos? Que momentos são esses? Eu acho que assim, essa coragem de fazer as coisas é muito da minha mãe, né? Porque assim, quem é que mete 3 lojas em 2 anos? A louca aqui, né? E a gente não tá no melhor momento do varejo. Não, claro que não. Então, eu acho que eu tenho muita coragem, assim, de olhar a oportunidade. Eu tenho uma coisa que a minha mãe não tinha, que era balançar os prós e os contras, né? Esse olhar analítico faltou para minha mãe, né? Uhum. E por isso que meu pai sempre ajudava ela de alguma forma financeira, né? Sim. Mas...
Eu acho que eu tenho a coragem dela, eu acho que eu tenho esse otimismo, eu sou que nem a mãe, assim, eu sou muito otimista, eu sempre acho, eu achei só, até hoje, eu achei uma pessoa mais otimista que é o Gilvan, que é o dono do Teva. Quando às vezes eu chego e penso, eu tô sendo muito otimista, porque eu falo com um quanto tá difícil, tá difícil. Sim, aí eu chego e converso com o Gilvan, não, o Natal vai ser espetacular. Eu digo, ai, graças a Deus, não sou só eu. Então, eu acho que eu sou muito otimista, assim, sou muito coração, né? Apesar de ser que nem uma patrola, né? Como tu disse, me desenhou, e é isso, eu sou uma patrola, assim. Eu acho que eu sou muito coração e a minha mãe era muito coração, assim. Eu sou muito pelas pessoas, eu penso primeiro em como isso vai impactar nos outros para depois ver em mim, né? Isso até tá errado, né? Mas, enfim, eu acho que eu sou muito assim. E tem essa coisa da minha mãe, assim, uma hora eu explodo, 5 minutos depois eu já tô bem, já tô conversando com a pessoa. Sim, e a pessoa que lute em lidar comigo assim. Sim. Né? Então, assim, eu acho que eu sou a minha mãe, eu sou assim. E essa coisa de estar sempre junto com a Lara, né? Eu mudei de emprego porque de manhã eu fico em casa, trabalho, fico com ela, faço meu trabalho no escritório, acabei trocando o escritório lá para casa, então eu posso ficar com ela, eu posso fazer os temas com ela, eu posso curtir com ela alguma coisa, faço o almoço, ou a gente almoça junto em algum lugar, ela vai para a escolinha. Então, ela está sempre comigo, ela conhece todas as dinâmicas do shopping, ela já conhece todo mundo lá dentro do shopping, as pessoas, oi, Lara! Então, eu abri a loja, ela tinha 1 ano e 4 meses, né? E ela já está com 6 anos, então ela conhece todo mundo, ela sabe as lojas que fechou, ela sabe quem são os vendedores que estão entrando e estão saindo. Então, assim, eu acho que eu tenho isso da minha mãe, coragem, ousadia e esse otimismo, assim, que... E o que tu já percebe que a Laura tem de ti? Tu sabe que a Lara é muito mais parecida com a minha mãe. É? Ela tem o gênio do pai dela, assim, que o Gustavo é um cara, assim, que ele é 8 ou 80, né? Mas ela é muito parecida. Todo mundo, a gente que conheceu a mãe, né, fala assim, se a tua mãe fosse viva, ninguém aguentava essas duas. Porque ela é vaidosa que nem a mãe. A Lara já, há muito tempo, os presentes dela são maquiagem. Ela gosta da maquiagem, né? Ela é uma criança que está sempre no centro das atenções ali, ela está sempre com as meninas estão sempre em volta dela, os meninos também. Ela se articula muito bem, ela se relaciona muito bem, né? E eu acho que o que a Lara tem de parecido comigo, e aí que eu sou diferente da minha mãe nisso, eu sempre fui muito amorosa. Eu gosto de dar carinho, eu gosto de receber carinho. E a Lara é uma criança muito carinhosa. Ela dá muito carinho, com as pessoas que ela gosta, ela gosta de receber carinho, né? Então, acho que assim, ela tem... E essa personalidade forte, assim. A Lara é uma criança que desde pequena a gente tem feedbacks na escola. Feedbacks na escola, né? Falando, olha, a Lara é uma criança maravilhosa, ela tem essa coisa da liderança com as crianças, né? Não podia ser um pouco diferente, né? O pai e a mãe como são, ela não seria diferente. Então, meu trabalho é só ensinar ela a lidar com isso, porque a liderança a gente sabe, né? Ela não é só um presente, ela é um fardo também, né? E às vezes pesa. E aí, falando em fardo, Karine, em que momentos, assim, teve algum momento nessa tua trajetória que pelo fato de ser mulher, tu sentiu que pesou bastante? Várias vezes. É muito difícil, né? Várias vezes. É o que a gente estava conversando um pouco antes aqui. O homem empreendedor é totalmente diferente da mulher empreendedora, né? Porque a gente não só empreende, a gente tem uma família que depende da gente, né? E aí, quando tu vai para o mercado, né? A gente vê assim, curso de empreendedorismo. Poxa, não tem nenhuma mulher ali? Tu vai dar um curso de empreendedorismo também para mulheres e não tem nenhuma mulher para falar que a jornada não é igual, porque não é igual, né? Em vários momentos em que em que eu me fiz presente em alguns lugares, os homens ainda são mais empoderados que as mulheres, né? Se tu pegar hoje lá no shopping, a maioria dos lojistas são mulheres. Olha que coisa louca, né? Tu olha assim, a maioria é mulher. E onde que está isso aí? Onde que está essa valorização? Não tem. Né? Então a gente vê muito bem. É um caminho muito longo. E quer queira ou quer não, né? A gente acho que tem respeito às pessoas quando olham, tu tem tantas lojas, tu tem a loja tal.
Eu acho que a gente tem o respeito das pessoas, mas quando tem um homem parece que ele tem mais respeito, parece que ele sabe mais, parece... Não, amigo, não é assim, entendeu? É pelo contrário, a gente além de saber talvez a mesma coisa ou até mais, a gente ainda carrega outras coisas, né? Que ser mulher, a gente sabe, né? Cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar de marido, cuidar de pai. Meu pai hoje é viúvo, então eu acabo... Ele leva no médico, faz isso e cuida, e ele é turrão, não deixa. E aí, como eu sou a única turrona, mais turrona Sim, que ele, alguém bater de frente, acaba né? eu batendo de frente. Então, assim, eu percebo que não tem a mesma, as pessoas não enxergam da mesma forma. Porque tem aquela coisa assim, quando a gente fica braba, as pessoas dizem que a gente fica desequilibrado. Certo. Sempre tem, né? Homem, eu homem odeio é firme. essas o coisas. Homem é firme. O homem, quando ele fica brabo, ele é grosso. A mulher é desequilibrada. É sempre pior. Então eu acho que assim, como a mulher, ela é mais emoção, ela é mais a flor da pele, ela é mais... Por mais que a pessoa seja... A gente conhece mulheres que são mais... Serenas, tranquilas, mas nem sei qual é a palavra, mas a maioria das mulheres, ela tem essa coisa da emoção. A gente tem uma coisa que talvez os homens não tenham igual, que é a empatia. Eu acho que uma mulher, ela é muito mais empática que o homem. E aí a gente acaba demonstrando, né, essa empatia, essa emoção. E aí as pessoas parece que sempre rotulam alguém de alguma coisa. Porque essa aí só quer aparecer, porque essa daí só quer não sei o quê. Então eu conheço gente que às vezes vem conversar comigo e fala, porque a fulana só quer aparecer no Instagram. Não, gente, ela está trabalhando, ela emprega pessoas. E eu sempre digo assim, olha, que empreender... deveria ser um passo obrigatório para todo mundo nessa vida, porque a gente está acostumado a ser empregado. Quando tu vira chefe e dono do negócio, a coisa vira muito de figura. Tu responde por muitas vidas, né? E aí tu começa a perceber assim, como eu teria sido um funcionário diferente. Sabe, assim, a gente começa a entender como é difícil, porque não é fácil, sabe, Fábio? Assim, lidar com as pessoas, os encargos, tu manter um negócio, assim, 100% certinho, né? Não é fácil, não é fácil. E eu acho que a gente, quando é mulher, a gente acaba até tomando algumas decisões baseado na nossa empatia. Fulana, mas vamos dar uma chance, porque a gente sabe que ela está passando por isso. Os homens não fazem isso. Mandam demitir, deu pra bola, sabe? Então, acho que ainda tem muita falta de reconhecimento. Santa Maria tem muitas mulheres empreendedoras, tem muita gente que deixou de trabalhar para os outros, começou um negócio pequeno, começou a fazer outro. Agora, em julho... A Carol, que era nossa conhecida, né? Ela saiu da RBS, começou a empreender fazendo fotos de criança. Aí um dia nós conversando, ela, eu morro de vontade de botar um negócio. Eu digo, vamos lá, eu te ajudo. Qual é teu sonho? Meu sonho é criar amigos. Digo, vamos lá, vamos ver. Ajudei ela no processo, tá lá a loja. Ela tá felicíssima, que era o que ela queria, maravilha. Ela ama a marca. Então, eu acho que assim, também falta isso, sabe? As mulheres, elas não se ajudam. São muito competitivas ainda, né, Karine? São. E a gente pode escolher tantas pessoas para competir. Não vamos competir com outras mulheres, né, gente? Por favor, já tem tanto peso, já é tão difícil. E a gente ainda vê muito isso. A gente vê muito isso. Como eu brinco que como eu tô lá no shopping, né? Todo mundo que der certo lá é bom para mim. Porque eu tenho 3 operações lá dentro. Então, quando a pessoa chega uma loja nova, eu já vou lá, cumprimento, eu junto com as gurias, criamos um grupo de WhatsApp de lojista, né? Já me dá teu telefone, seja bem-vindo, eu tô aqui para te esperar. Mas, tu sabe que uma vez aconteceu uma coisa assim, de eu ir lá e a pessoa... obrigada. Nem me convidou para entrar na loja. Era a inauguração, tudo, porque era do mesmo ramo. Então, umas coisas assim, sabe? Não precisa. E o empreendedorismo feminino tem muito disso, assim. Eu acho que tem pessoas que trabalham se apoiando, né? Tem muitas mulheres que trabalham se apoiando, mas ainda tem muito essa coisa da competição, sabe? Que também é uma coisa que é ruim para quem olha para o empreendedorismo feminino, né? Que a gente fala muito em termos, quando a gente fala de sororidade, é esse entendimento. Bom, a Karine já chegou até aqui, né? Em tão pouco tempo já cresceu tanto. A Karine ajuda demais a dar o passo adiante. Isso é tão bonito, eu acho que é tão necessário, sabe? E eu acho que, a gente está longe ainda, Karine, mas eu acho que
chega uma hora que quem ainda age de forma competitiva começa a ficar feio, sabe? As pessoas tem que ficar. começam... Tem que ficar, e a né? gente também precisa porque não adianta falar de sororidade, tá, vamos praticar a sororidade, né? Então, assim, é isso. Eu acho que se as mulheres fossem um pouco mais unidas, né, as empreendedoras fossem mais unidas, talvez a gente estaria sendo vista diferente, a gente teria um papel diferente, tanto aqui na nossa cidade, né? Então, um reconhecimento diferente. Então, acho que é isso. Quais são os planos? O que a Karine vai aprontar? Qual é a próxima? Só pra gente eu não posso saber. falar em abrir loja, porque se eu chegar em casa, meu marido não me deixa entrar. Ele já disse pra mim, deu. Ai, Fábio, eu acho que assim, ó, eu sou uma pessoa que olha a oportunidade, né? Só que eu olhei muitas oportunidades e tô me judiando um pouquinho. Então, eu acho que assim, eu tenho que parar um pouco. Mas tu já caminhou nessa questão de se priorizar, né, Karine? Tu já deu um passo adiante. Eu acho que no momento que eu escolhi ficar com a minha filha e abrir mão da minha carreira, difícil, né? porque eu tinha, né? Eu tinha uma carreira, eu tinha isso é muita coragem. Um lugar e assim, que medo que deu. Imagina. Que medo que deu, porque eu não tinha nada certo quando eu pedi para sair, no caso do diário, e aí me deu um medo, e agora? E até de se reconhecer, né, Fábio, assim, porque antes eu me vestia toda de executiva para vir trabalhar, eu me maquiava, tudo. Tá, e agora eu não sou mais executiva, que roupa eu ponho? Né? Eu acho que assim, é uma coisa assim... nova identidade. É uma nova identidade, um novo modo de se vestir, de pensar, de avaliar. Então, eu acho que eu dei um primeiro passo, mas eu acho que eu preciso, assim, focar no que eu tenho hoje, né? E cuidar um pouco mais de mim. Mas tu és um exemplo, Karine, de que como é possível a gente crescer, a gente evoluir na profissão e, ao mesmo tempo, na vida pessoal, né? Esse equilíbrio que tantas de nós buscamos e poucas conseguem, eu acho que é um caminho que tu tá também deixando aí como inspiração. Eu quero tentar, quando as pessoas me perguntarem assim, como é que tu consegue? Porque a maioria que tem uma loja só já chega para mim, como é que tu consegue? 4, tu não tá louca? E como é que tu consegue fazer tudo? Eu olho e digo assim, eu não consigo. E eu acho que esse é o primeiro passo, porque a gente não consegue fazer tudo. A gente não precisa conseguir dar conta Não, de tudo. Eu acho que a gente precisa se organizar dentro disso, né? Porque também a gente não pode deixar de conseguir algumas coisas importantes, né? Então, eu acho que esse projeto realmente tentar me organizar mais dentro do que eu tenho, priorizar mais a mim, sabe? Quem sabe, né? Abrir mais outras lojas. Mentira, Gustavo. Mentira. Nem tô pensando nisso. Mas eu gosto muito disso, assim. É um desafio, né? É um desafio e cada coisa, a gente tem um aprendizado. Eu acho que tudo é muito legal, porque cada loja nova, eu digo que tem um ciclo de aprendizado. Para tudo, para te aprender a lidar com a marca, como comprar, com os funcionários, porque cada negócio é um negócio muito diferente, apesar... eu tenho 2 infantil, mas elas são completamente diferentes. Então, eu acho que talvez, assim, eu tô gostando, eu gosto muito dessa parte de aprender, do ciclo de aprendizado. Então, vamos aprender outras coisas, né? Eu tenho muita vontade de trabalhar com mentoria, consultoria, para quem vai abrir loja, porque eu cometi muitos erros quando eu abri a primeira. Eu cometi menos erros quando eu abri a segunda. E assim a gente vai cometendo menos erros. E eu acho que assim, eu acho muito legal poder ajudar as pessoas a cometerem menos erros, né? Então, assim, Karine, eu quero colocar uma franquia, o que eu preciso fazer, qual é o caminho, no que eu tenho que prestar atenção. Então, assim, eu queria me organizar mais no que eu já tenho hoje e trabalhar essa outra parte, porque eu acho muito legal, né? Poder ajudar outras pessoas. Outras mulheres. É isso aí. Quem sabe eu me realizo abrindo lojas com outras, através de outras, né? Porque é importante, Karine, eu acho que é muito legal quando a gente abre espaços novos, conquista cargos, posições que nenhuma mulher até então, né, conquistou. Exatamente. Mas quando a gente entende, e isso vem com a trajetória, né, que ajudar outras mulheres a realizar os seus sonhos tem um valor talvez ainda maior. É muito importante. Acho que a gente se realiza, né? Eu tenho isso, assim, da realização. Eu brinco com as gurias, assim, que tem muitas meninas, a maioria das meninas do comércio são muito jovens, né? Então, elas acham que tudo foi fácil.
Porque sei lá eu quem tem dinheiro, a Karine tem dinheiro, o pai da Karine tem dinheiro, o marido da Karine tem dinheiro, todo mundo tem dinheiro, né? E que foi fácil fazer assim. Não foi, não é. Mas tem que começar de algum lugar, né? Então, incentivo as gurias, olhem, façam, procurem oportunidades, se dediquem, né? Tenham as coisas de vocês, né? Tenham um apartamento, vai lá, aproveita a oportunidade de Minha Casa Minha Vida, vai lá, faz a tua vida, faz as tuas coisas, porque às vezes as pessoas vêm de realidades tão diferentes da nossa e elas acham que tem coisas que são impossíveis para ela, né? Eu gosto muito de falar do caso de uma menina, a Vitória, que trabalha comigo na Hope. A Vitória foi o primeiro emprego dela. Ela tinha 18 anos quando eu contratei ela a primeira vez. E ela foi contratada para ser folguista. Folguistas trabalham só 3 dias na semana, né? E ela trabalhou lá alguns meses, acho que uns 6 meses como folguista, e abriu vaga lá na lojinha do lado, na Puquê. Eu digo, Vitória, tu não quer aproveitar e aprender outra coisa? Tu vai continuar comigo, enfim. Ela disse, tá, eu vou. Eu aceito o desafio. Ela foi, mas ela gostava tanto da Hope que ela não queria trabalhar na outra loja, ela meio que deu uma largadinha. Daí eu chamei ela e disse assim, Vitória, quando as oportunidades batem a porta da gente, a gente tem que se dedicar, porque a gente nunca sabe o futuro, né? E ela, tudo bem, mas tu me bota de volta pra Hope? Põe, te dedica. Ela trabalhou ali na Puquê quase, acho que uns 8 meses, porque a gente não conseguia contratar outra funcionária, é muito difícil em Santa Maria contratar pessoas. E ela foi a melhor vendedora durante todo esse período. Nossa. Aí, quando abriu vaga na Hope, trouxe ela para a Hope, ela virou a melhor vendedora. Hoje, ela a gente chama de vendedora referência. Ela comanda tudo lá dentro da loja junto com a Carmen. Uma menina de 19, 20 anos ela está agora. Né? E ela soube aproveitar as oportunidades, tanto de aprender coisas novas, quanto de ter responsabilidade. Que, né, é uma coisa que as pessoas têm dificuldade também de assumir, e ela nova assumiu e ela está super bem lá hoje, ela praticamente manda na loja lá com a dona Carmen, está trabalhando em outro lugar que ela tem também esse mesmo reconhecimento, então tem que aproveitar e a gente tem que passar isso para as gurias, né? Que legal, Karine, mas vamos ter que encerrar, amiga. É que se deixa, a gente vai falando, a gente tem papos e papos. Que caminho bem bonito, hein? Muito obrigada. Tenho um orgulho imenso por ser minha amiga. Também. Acho que a dona Rosária está assim aqui, amém, com certeza. Amém. Muito em ti, acho que tem muito dela em ti. Tem. E é esse o objetivo do Inspiração, é trazer essas mulheres, essas grandes mulheres, tem tanta história, tem tanta trajetória fenomenal nessa cidade que as pessoas não conhecem. E esse é um propósito aqui do Inspiração. Te agradeço muito. Parabéns. Parabéns pela tua história, pela tua trajetória, pela tua força. Tu és com certeza um modelo, um guia para mulheres empreendedoras dessa cidade. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Beijo. Que lindo.